Olá, bem-vindo e bem-vinda para o nosso culto deste domingo, o segundo domingo do tempo de Advento. Tempo em que nós somos saudados com as palavras do Salmo 85, no versículo 7, onde diz: Mostra-nos, ó Senhor, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Que a palavra de Deus nos aponte os caminhos a serem seguidos pela nossa vida e em nossa fé. Que nós encontremos e confiemos na salvação que nos é anunciada em Cristo Jesus, nascido em Belém, o qual esperamos neste tempo de Advento. Que Deus seja conosco no celebrar deste culto, hoje com a presença e participação do coral Vozes do Mar. Amém.
Assim nós queremos celebrar este culto em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Diante de Deus, Criador e doador da vida, vamos nos curvar em oração. Senhor Deus, Pai de eternidade, graças te rendemos por mais uma vez podermos estar celebrando em torno da Tua Palavra e do Teu santo nome. Neste segundo domingo de Advento, Tua Palavra nos ensina a consolar e a levar adiante o Evangelho que traz vida nova, que traz anúncio de paz. Que assim seja no celebrar e ouvir da meditação de hoje. Envia-nos o Teu Espírito Santo para que possamos fortalecer a nossa fé em Ti e o nosso compromisso com o próximo. Em nome de Cristo Salvador, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Convido para acompanhar a leitura conforme o profeta Isaías, no capítulo 40, os versículos 1 a 11, onde está escrito assim: O Senhor nosso Deus diz: Consolem, consolem o meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos e as regiões montanhosas virarão planícies. Então, o Senhor mostrará a sua glória e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz: anunciem a mensagem. O que devo anunciar, eu pergunto? Anunciem que todos os seres humanos são como a erva do campo e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca, as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta.
Fale sem medo com as cidades de Judá e anunciem bem alto: o seu Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo, cheio de força. Com o seu braço poderoso ele conseguiu a vitória. E ele traz consigo o povo que ele salvou. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Até aqui, esta palavra das Sagradas Escrituras. Querido irmão e prezada irmã, a palavra bíblica para a nossa reflexão hoje inicia com um pedido de nosso Deus: consolem o meu povo, falem carinhosamente. O tempo de advento nos chama a refletir sobre a vinda do Salvador, nos convida a preparar nossas vidas, nossos corações, nosso lar, todo o nosso ser, para deixar a mensagem do Evangelho, a boa nova do nascimento de Jesus, chegar até nós e encontrar terreno fértil em nossas vidas. Isaías anuncia esta vontade de Deus: consolem o meu povo, falem carinhosamente. No mundo onde estamos acostumados a ter que lutar pelo pão de cada dia, a ter que lutar para defender direitos, para colocar posições, defender ideias, por vezes nós aprendemos e acabamos sendo mais duros uns com os outros. Com facilidade nós temos uma bronca para dar, com facilidade nós respondemos com mau humor, com facilidade nós atropelamos as pessoas com nossas ideias, vontades e colocações. Mas temos dificuldades em falar com carinho, com bondade. Deus nos faz esse convite hoje: consolem o meu povo, falem carinhosamente, preparem. Ele lembra as palavras aqui que diz: preparem no deserto um caminho para o Senhor, abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Os vales serão aterrados, os morros e montes aplanados, e os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos. Essa comparação que esse texto traz, e que quase em todas as épocas de advento nós somos lembrados e confrontados com esse exemplo outra vez, nos faz pensar num caminho que está sendo aberto. E nos tempos em que temos tanta tecnologia para abrir caminhos, a gente sabe como é possível passar com caminhos pelos mais diversos, diferentes e difíceis terrenos. Morros são aplanados, vagens e estradas esburacadas são aplanados, são consertados, estradas retas são abertas, onde por vezes parece impossível, mas tudo dá para fazer. E com essa comparação, o profeta quer lembrar que também dá para preparar a chegada do Senhor em nossas vidas. E a forma como nós fazemos isso, de que jeito nós preparamos e abrimos terreno para Deus em nossas vidas, também o profeta se faz esta pergunta: o que devo anunciar? E aí então a resposta vem de Deus: anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo e toda a força deles como a flor do mato. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Aliás, este foi o tema do culto passado, do último domingo. A palavra do Senhor é para sempre. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor dura para sempre, disse Jesus. E hoje o profeta então nos traz esta palavra, lembrando que aquilo que nós devemos anunciar é a boa nova, é o anúncio de paz e de salvação que Deus tem para nós. É o anúncio de que as coisas com Deus podem ser melhores, podem ser diferentes, podem ser boas. Mas nós precisamos preparar o nosso espírito, a nossa vida, o nosso coração, para deixar a boa palavra de Deus tomar conta do nosso ser, guiar nossas atitudes e nossas palavras.
Por isso o profeta inicia com a voz de Deus que fala: consolem o meu povo, falem carinhosamente. Às vezes a gente trata com brutalidade as mais simples e pequenas situações. Às vezes perdemos pessoas queridas à nossa volta porque não sabemos falar com carinho, com delicadeza, com educação. Às vezes nós deixamos de ser educados até mesmo com as pessoas do nosso lar, com aquelas com quem nós convivemos. E quem dirá então no convívio da comunidade? Quantas são as situações que como pastor, como lideranças ou você como membro tem para contar em que dentro da igreja, no âmbito comunitário, as pessoas por vezes são duras, frias e secas em suas palavras. Quantas vezes nós deixamos o ódio, a amargura, o rancor tomar conta do nosso jeito de falar e de se expressar. E com isso, deixamos de transmitir a mensagem de Deus de forma acolhedora e carinhosa. O desafio que a palavra de Deus nos traz hoje é de ser consoladores, de sermos pessoas capazes de trazer, de cativar as outras pessoas de maneira carinhosa, de trazer e atrair as pessoas para um convívio verdadeiramente fraterno, amigável, consolador, onde nós possamos nos sentir amados, nos sentir percebidos, nos sentir acolhidos como povo de Deus. Você, diz o versículo 9 do texto, mensageiro de boas notícias, suba num alto monte, dê mensagens de boas notícias, entregue a sua mensagem em voz alta e clara, fale sem medo, o seu Deus está chegando. É nisto que nós devemos nos concentrar. E nesta época em que celebramos o Advento, nos preparamos para o Natal, vamos nos concentrar em trazer bonitas, boas e animadoras palavras às pessoas à nossa volta. Já tem tanto sofrimento no mundo, já tem tanta insegurança, e o tempo em que a gente está vivendo dessa pandemia nos trouxe tantos sofrimentos com isolamento, distanciamento e tudo mais. Já tem tanta coisa difícil no mundo. Por que não fazer a nossa parte sendo mensageiros de boas notícias, sendo portadores da boa, acolhedora e carinhosa palavra de Deus? Deus nos salva, Deus nos ama, Deus nos perdoa e nos chama para perto dele. Deus chama você para perto daquelas pessoas que creem em nosso Deus. Deus chama você para juntos formarmos o corpo de Cristo, a Igreja Cristã. O menino Jesus nos é anunciado, símbolos natalinos, tempos de preparação. Fazemos tantos símbolos no Natal. Vamos lembrar que estes símbolos têm um significado: anunciar a boa notícia do nascimento de Jesus, da salvação que Deus nos dá pela fé em Cristo Jesus. Consolem o meu povo, diz Deus, falem carinhosamente. Amém. E como expressão da nossa fé, queremos responder à pregação da palavra na oração do Credo Apostólico. Ore comigo, dizendo assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
Convido para agora termos um momento de oração, colocar diante de Deus nossas alegrias e nossas preocupações. Oremos. Senhor Deus, bondoso e misericordioso, Tu nos convidas a, junto contigo e com nossos irmãos e irmãs na fé, levarmos palavras de paz, de consolo, de carinho aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Que sejamos capazes, ó Deus, de anunciar a Tua mensagem de maneira cativante, consoladora, confortadora. Que através de nós a luz de Cristo possa brilhar pelo nosso testemunho em amor, em compromisso, em responsabilidade de fé. Guarda-nos, ó Deus, de todos os perigos, males e tentações deste mundo. Conduze-nos conforme a Tua palavra nos orienta e dá-nos um coração grato por todas as bênçãos que Tu nos concedes, por todas as conquistas, vitórias e desafios vencidos em nossas vidas. Nesta época de Advento e Natal, permanece com todas aquelas pessoas que passam por sofrimento, luto, dor, angústia. Esteja de maneira especial com tantas pessoas que sofrem no cuidado de sua saúde e ainda em especial as pessoas que continuam lidando, seja como pacientes, sejam como pessoas que cuidam daquelas que contraem o vírus da Covid-19. Ó Deus, estamos caminhando para uma esperança que possa o quanto antes o mundo se ver livre desta pandemia, através da Tua obra, colocando inteligência, sabedoria nas pessoas que conduzem uma cura ou uma vacina. Guarda-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade, em nome de Cristo Salvador, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba agora as bênçãos de Deus. O Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe e guarde a cada um e a cada uma de vocês. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a sua paz. Te abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Esteja sob a bênção e a paz de Deus. Levem palavras de carinho e consolo neste tempo de Advento. Anunciemos a boa nova da salvação em Cristo Jesus. Um grande abraço a você que nos acompanha a cada domingo. Até o nosso próximo domingo. Amém. Sabe de onde vieram as Bíblias que foram doadas para a sua comunidade? Sobre o fundo de Bíblias que mantém essas doações? Uma Bíblia pode custar de R$20 a R$80. O fundo destina ofertas para incentivo de leitura da Bíblia e auxilia paróquias e instituições que têm dificuldade de adquiri-las.
Lutero sempre incentivou que o acesso à palavra de Deus fosse um direito de todas as pessoas. Como igreja, reforçamos esse compromisso. Recebemos 100 Bíblias do Fundo de Bíblias da ISLB e somos muito gratos por este gesto. Visando incentivar o contato dos nossos membros e visitantes com a Palavra de Deus, enviamos solicitação ao Fundo de Doação de Bíblias da ISLB e fomos contemplados. Obrigado a todos.